Olá, ouvintes, esse é o Diversos Podcasts. No programa de hoje, eu, Alexandre Cunha e Alexandre Elias conversamos sobre o imbróglio do Flávio Bolsonaro. E aí, Alexandre, o que você achou do bate-papo? Ficou legal, né? Acho que sim, cara, foi um bom bate-papo, apesar de muita especulação da nossa parte, né? Estamos aí no olho do furacão desse escândalo. A gente acha que pode ter muita merda para sair debaixo desse tapete que estão tentando colocar esse caso. Mas eu acho que valeu muito a pena a gente levantar algumas opiniões daí pra gente discutir. Acho que a ideia, inclusive, é essa do podcast, discutir com as pessoas que nos ouçam pra saber o que a gente tá pensando sobre isso aí. Pode crer. E uma informação relevante que a gente não atentou, que eu vi hoje, é que o apartamento do Flávio fica em Laranjeiras. Olha só que maneiro. Opa! Então, avisando aí que tem a página do Facebook, que é Diversos Podcast. Nosso e-mail é diversospodcast@gmail.com. Fique agora com o episódio, siga a gente e é isso. Até mais. Valeu! Alexandre Elias, você acha que Flávio Bolsonaro é inocente? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Flávio Bolsonaro é o cara que diz que está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido por coisas que ele não fez, coitado. Um cara que está aí tendo que explicar movimentações financeiras vultosas na sua conta, no seu gabinete, e que não passa de uma perseguição da Globo, do novo PT? inimigo do governo. A PT ele não falou ainda, não vi, né? Mas daqui a Globo está perseguindo, né? Então, a gente tem que começar, talvez, só pegando algumas pontas soltas aí desse caso, né? Eu acho que é importante explicar essas movimentações. O cara movimentou aí 9 milhões de reais no gabinete dele, né? Tudo em depósitos feitos de maneira muito estranha, 2 mil reais em envelopinhos de papel, na caixa eletrônica. Quer dizer, ele abstraiu toda a facilidade que o sistema bancário te proporcionou durante décadas, né? Que é você fazer um DOC, um TED, ou ir na boca do caixa. Ele preferiu o método tradicional, né? Algo que a modernidade que o clã Bolsonaro alimenta, né? Sempre alimentou, de usar as redes sociais e tal. Será que isso não vale para a rede bancária? Será que a rede bancária tem que ser no método tradicional, em dinheiro, sempre em cash? Isso é muito ligado às questões de quem quer burlar, né? Pois é, daqui a pouco ele fala que levou o colchão pro banco, né? Pegou o dinheiro que tava dentro do colchão e... Exatamente. Esse discurso tenta enganar e tenta passar uma cortina de fumaça, mas pouca gente acredita nisso. O interessante, cara, é que o problema antes, até há pouco tempo atrás, era o Queiroz, né? Virou... O Queiroz agora tá quase que sumido. E o problema virou todo... O caso virou caso... Deixou de ser caso Queiroz pra ser caso Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Gate aí. Eu acho que o Queiroz é uma das pontas aí soltas nesse caso. Primeiro porque o Queiroz é um PM. O Flávio Bolsonaro no seu gabinete empregava diversos parentes do Queiroz, diversos parentes de PM e também de milícias. E a filha dele... A filha dele era do gabinete do Bolsonaro, né? Exatamente. Então, assim, é uma ligação clara da família Bolsonaro, desse governo que assumiu, com milicianos e com as forças de segurança. A gente não pode perder de vista que esse governo sempre foi um governo amparado nas forças de repressão e nas forças religiosas. Então agora está aparecendo a ponta da força de repressão. Não dá para achar que o Queiroz era só um assessorzinho que ele achou gente boa e amigo e tal de longa data. Não, tem a ver com a entrada que essa família tem nas forças de repressão, né? O Queiroz, obviamente, faz parte aí de outros negócios, como ele sempre diz, né? Gostou sempre de fazer negócio. Então, sempre ganhou um dinheirinho. Eu acho que se investigar aí como é que essa trajetória do Queiroz foi marcada durante esse tempo todo, né? O cara não é um cara que seja flor que se cheire. Cara, agora eu tô vendo aqui uma notícia que saiu agora. Eu não sei se você já viu. Não, na verdade é do blog do Sakamoto. Flávio Bolsonaro propôs homenagem a PM preso acusado de comandar milícia. Nossa senhora. O Flávio Bolsonaro, o irmão dele, é o Carlos, né, que é o vereador. O Carlos. Foi um dos que propôs a legalização das milícias, né? Então acho que ou foi o Flávio ou foi o Carlos. Um deles propôs a legalização das milícias. Tem um projeto
de legalização das milícias. Então, assim, é clara e evidente a ligação desses caras, dessa família, com as milícias no Rio de Janeiro. Puta merda. O nome da operação Os Intocáveis. Agora, então, bicho, assim, ele não sai dessa, né, cara? Ele não sai dessa, não. Eu acho que sai. Acho que sai, acho que vai abafar, eu acho que abafa, eu acho que o Ministério Público não vai colocar pra frente, eu acho que o STF vai talvez jogar pra alguma investigação aí, talvez lá pra STF mesmo, chamar pra STF, eu acho que não vai à frente não, porque assim, vai ficar sempre, o que mais importa é que ele vai chegar muito enfraquecido no Senado, né? Ele tava com uma proposta de chegar senador mais votado da história do Rio de Janeiro e tal, e de inaugurar a nova era, né, que a ministra Damares tanto conclama, e acho que ele chega muito enfraquecido. No momento que ele for subir na tribuna, alguém vai balançar lá um envelopinho de caixa eletrônico. Eu faria isso. Se fosse senador, a hora que ele subir na tribuna, ia balançar o envelopinho aqui, amigão, ó, 2.000, botava 2.000, escrevia 2.000 lá de fora, cadê o envelopinho? Era aí, vai ser o senador do envelopinho, né, cara? Então vai ser uma figura pálida no Senado, onde só tem cachorro grande, isso é importante dizer. Sim. Apesar da renovação, ali é a casa do... Não, sim, apesar da renovação e o Senado ser uma porra que não serve pra nada, sim, não serve pra nada. Ali é onde se encontram os grandes cabeções, né, das organizações criminosas, né, quer dizer, dos partidos políticos, né? Tá quase no mesmo. Que é quase a mesma coisa. Excetuando-se algumas... salvo raras exceções, porra, que não dá, né? É bom nem meter muito pra não se comprometer, mas porque ninguém chega no poder à toa. Mas, cara, ele vai deixar de ser o senador mais votado da história, né? De começar o mandato como senador mais votado, como o senador mais denunciado, né? Exatamente, talvez perca pro Renan, porque o Renan tem passado... Porra, mas o Renan demorou quantos anos pra ser denunciado? Mas aí, cara, a Globo tá perseguindo ele? Eu acho que tá. Eu acho que... eu tenho... Acho que a Globo tá dando extra pra todo mundo falar mal do Bolsonaro, né? O Adnei fez aquele... Eu acho que a Globo tá querendo acordo, entendeu? A Globo percebeu que a Record vai ser a preferencial e as outras também, SBT e tal, talvez a Band. Então ela tá balançando, tipo, olha, se você não fechar comigo, eu posso te causar danos, né? Então a Globo sempre fez isso. Então acho que é bem provável que ela esteja aí procurando um acordo, sentar. O Bolsonaro foi na sede da Globo, né? Tem uma entrevista, perfil do Paulo Guedes na revista Piauí, que fala isso. O Paulo Guedes marcou com o Bolsonaro lá na sede da Globo. Os caras foram lá. E aí não foi muito amistosa e tal, segundo tem lá as fontes, né? Mas enfim, a Globo, pra mim, ela tá claramente querendo um acordo pra não ficar de fora dessa repartição aí de verbas milionárias, de verbas de publicidade, que são verbas governamentais, não é à toa. Então a Globo tá tentando dizer, olha, se você não fechar comigo, você pode ter problemas durante um bom tempo. E é importante dizer o seguinte, pra finalizar, a Globo não tá do lado dos trabalhadores, né? Não dá pra achar. Tem visto muita gente aí, a Globo tá sendo ótima, amo. Não amo a Globo, ao contrário. Acho que a Globo não é defensora dos interesses que a gente defende, mas é importante ter uma emissora, um grupo de comunicação investigando, né? E elas têm os contatos que a gente não tem. Isso é importante ressaltar. Pois é. Não, sobre essa parada da Globo, cara, eu não sei se ela tá tentando negociar, não, cara. Acho que, assim, como você falou, teve a conversa antes, né? Acho que foi antes do segundo turno, né? Ou antes do primeiro turno, né? Acho que foi antes do primeiro. Foi antes do primeiro. A visita do Bolsonaro à Globo e tal. E assim, né, cara, os grupos de poder, eles conversam muito antes do teatro começar, né? Do teatro das eleições começarem. Acho que pelas forças políticas que estão em volta deles, né? Do grupo do clã Bolsonaro aí e tal, já tava meio que dado que a Record, né? A Record entra na disputa eleitoral a partir no final do primeiro turno, né? Se eu não me engano. Acho que ela... Não, o Bispo Macedo abre o apoio ao Bolsonaro no primeiro turno. No primeiro turno, então, exatamente. Depois do ato do ele não, né? Que aí começa aquela campanha massiva lá dos pastores pedindo voto e tal. Sim. Então já tava meio que dado, porque assim, é uma guerra comercial, certo? Também. Claro. Então, quando a gente fala de burguesia, é aquela burguesia que tem dinheiro para influenciar justamente os governos, né? Então, assim, a Record vem fazendo isso há um bom tempo, né? Teve a expressão do caso do Crivella no Rio de Janeiro, né? Também.
Então Que veio com tudo. volta e meia a Globo dá uma pancadinha, né? Pra lá e Sim, pra não, cá, há alguns meses atrás era sempre que pode. na saúde estava detonando, né? Sim. E, enfim. É importante ressaltar que a Globo conseguiu desgastar o governo Crivella, né? Hoje o governo Crivella tem pouca aprovação aí no Rio de Janeiro. Sim. Mas assim, eu acho que faz parte acho que não tá tentando negociar, não, cara. Acho que tá tentando disputar espaço mesmo e tomar o comando, né? E aí. Porque assim, óbvio que a Globo aprova todas as reformas que o governo tá propondo. Mas ela não pode admitir, né, que ela perca poder, a hegemonia que ela sempre teve, né? Sim, porque assim, todo presidente, ou seja, qualquer celebridade, qualquer coisa que pisou no Brasil ou aconteceu um fato, sempre foi entrevistado exclusivamente na Globo, né? Sim. Como é que pode isso agora? O presidente é eleito e a primeira entrevista é na Record, no SBT, né? Significa tem a ver com essa coisa das verbas aí e tal. Então acho que tem essa coisa da disputa comercial. E agora, a questão é o que se abre com isso, né, cara? Porque nessa de detonar o governo e as outras empresas de comunicação, isso tá fazendo o quê? Tá fazendo com que as pessoas repensem, né, o seu voto ou as expectativas no governo, você não acha? Não acho. Acho que ainda não. Acho que ainda não deu para desgastar o governo. Eu acho que tá começando aquela... Não acha, cara? Não acho. Não tô falando que bateu o martelo e desgastou geral. Tô querendo dizer o seguinte. Porra, tem um monte de gente de orelha em pé já, né? Pra quem precisa aprovar a reforma da Previdência, isso é uma coisa muito ruim. Teve uma manchete ontem no Globo, ou na Folha, se eu não me engano, que dizia isso, que pode reverter para os votos da reforma da Previdência esse escândalo aí. O governo, a postura do governo foi colocar a culpa somente no Flávio, né? Isolar o governo ou seja, um escândalo do Flávio e não do governo. E não sei até onde isso vai se manter. Mas assim, eu acho que esse escândalo aí, ele é um escândalo de governo, obviamente, a gente sabe disso. Só que os planos dos caras não sei se passam tão próximo desse escândalo, né? Eu acho que talvez lá, não sei qual vai ser o primeiro projeto que os caras vão colocar para votar, se é a reforma da Previdência, se é plano econômico do Guedes, não sei como é que os caras vão andar com isso, mas a princípio eu acho que não desgasta muito não. Vai depender muito mais do movimento de massas, né, de tentar se descolar um pouco dessa narrativa aí, né, que eu acho que isso é uma coisa meio cortina de fumaça, a galera tá, não sei o que, o escândalo, e aí ninguém tá, por exemplo, se debruçando sobre o que tem de tão pior na reforma da Previdência do Bolsonaro, se você comparar, por exemplo, com a reforma do Temer, muito pior a reforma do Bolsonaro. Ela é elaborada lá, a base dela vem do Armínio Fraga, que tentou elaborar a proposta para o Huck, né, quando o Huck ainda tentou lançar a candidatura e tal. E é uma proposta piorada. Então, se a gente não tiver uma unidade das forças de esquerda, aí, dos movimentos sociais e tal, em destrinchar essa reforma, explicar para a população que, apesar do escândalo lá, isso só demonstra o caráter de classe desse governo, né, do próprio Flávio, com quem ele é envolvido, a vida dele vai mudar na reforma da Previdência, não nos chequinhos que foram depositados lá, no dinheiro que foi depositado no envelope da conta do cara. Não, sim, cara, com certeza. Assim, o cheque já foi, o dinheiro já foi, e por mais que isso seja levado a cabo, o que acontece, no melhor dos mundos, vai todo mundo preso, o dinheiro devolvido e tal, a vida do povo não muda, isso aí é fato. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, uma das pautas do governo é a privatização em massa, né? Vender a porra toda. Como é que você propõe? Como é que fica a moral de um governo propor vender as empresas brasileiras, todo o patrimônio do país, envolvido em corrupção? Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente não pode dizer que não, o povo perdeu a confiança no governo, a expectativa quebrou. Não é isso. Mas eu já conheço pessoas que se arrependeram, que falam, caramba, fiz papel de trouxa. Sim, é real, pessoas do meu convívio, coisa que não é um Twitter, não é uma postagem no Facebook que pode ser uma montagem e tal. Eu vi pessoas falando isso, mais de uma inclusive, né? Isso tá meio que sendo corriqueiro. Então assim, já levanta uma orelha, já acende um sinal de alerta. Eu acho que junto com uma campanha contra as reformas, né, de luta e tal, de greve, caramba, é uma pancada no governo.
O que eu estava querendo dizer antes é justamente isso. A Globo, né, as empresas de comunicações nessa disputa de poder, nessa disputa comercial, né, eles estão abrindo brechas para a contaminação, entendeu? Porque, pô, não é uma negociação tranquila. Se fosse só uma questão de negociar, eles estavam nos bastidores lá, né, conversando e encaminhava conforme fosse. Mas não, tá dando porrada mesmo, sacou? Então quando dá porrada, abre sangue, e quando sai sangue, contamina, né? Enfim. Eu digo que é pra negociar pelo seguinte: você só negocia quando você mostra suas armas, certo? Sim. Como é que a gente negocia? A gente faz greve e negocia, né? Isso. Né? Tanto é que toda vez que a gente faz greve, qual é a primeira proposta do patrão? Suspende a greve para negociar. Qual é a nossa proposta seguinte? Negocia que a gente suspende. Isso. Exatamente. Então, o que a Globo faz? O que a Globo tá fazendo? Vou mostrar esses podres pra dizer, ó, vem conversar comigo. Ou eu vou conversar com você, sei lá. Enfim. Mas a Globo sentiu. E aí tem a ver com quem. Porque diga-se de passagem. A Record tem um projeto de poder que é tirar, de bancar a Globo. E ela percebeu que esse era o momento, certo? Sim. O Bolsonaro sinalizou, vai lá, bicho, que eu vou te dar total apoio. Essa vai ser a rede oficial do governo. E a Globo percebeu que ia perder espaço. Então, se ela não se movimentar, e a movimentação dela se dá nesse sentido, de mostrar os podres do governo, né, botar no Fantástico, fazer piadinha e tal, ela tá mostrando as armas dela. Não adianta, ela tentou negociar lá atrás, né, como a gente falou no início do episódio. Chamou o cara para conversar, o cara foi na sede da Globo, parece que não saiu nada de muito concreto. Agora ela mostra, olha, não quer conversar não? Então a gente vai continuar com isso aqui. Vai ter Jornal Nacional falando de Flávio Bolsonaro, dia sim, dia outro também. Porque a bem da verdade, quem tá desde antes, inclusive, da posse, né, o segundo turno mesmo, batendo forte mesmo, é a Folha de São Paulo, né? A Globo tava mais tímida aí, né? Porque a Folha foi eleita pelo governo como veículo oficial de ódio, né, ao governo. Então a Globo não chegou a esse patamar, mas a Globo também tem essa coisa de não ser uma rede que o governo confia e tal. A Folha não, eles falam, o Bolsonaro falou textualmente que ia destruir a Folha e tal, essas coisas, né? Porque ela tava batendo doído já. Continua. Não, agora é todo dia pior. Eu entro no site da Globo e entro na Folha, a diferença é gritante, assim, a Folha é bem mais dura, né? Tá. Eu acho que diferente da Folha, diferente da Globo, aliás, a Folha não tem muito como negociar. Acho que a Folha vai entrar numa guerra mesmo até para tentar sobreviver, né? Por isso que ela inclusive aumentou lá o número de assinantes e tal. Mas a Folha não tem muito pra chegar, olha, não, aqui a gente quer ser amigo, na verdade, do governo. Acho que a Globo tem esse viés. Quer ser uma rede, se não amiga, mas pelo menos uma rede que não fique escanteada pela Record, Bandeirantes. A Globo quer controlar, né? Quer estar no controle. Inclusive sim, acho que ela percebe que isso vai ser mais difícil agora nesse governo. Então inclusive, ela também não quer ficar como ter quarta colocada, né? Sim. Nas verbas, por exemplo. Sim, inclusive eu tenho um amigo anarquista que assinou a Folha de São Paulo, cara. Vou assinar porque está cumprindo um bom papel e tal. Eu fui assinante durante muitos anos, mais de uns 15 anos eu fui assinante da Folha. Aí eu cancelei quando eles contrataram o Kim Kataguiri. Eu falei, não dá, no meu limite. Reinaldo Azevedo e Kim Kataguiri não dá. Caraca, mas o Reinaldo Azevedo agora, exato, né? Volta às que a história dá. Caraca, velho, estamos fodidos. Desculpa. E aí? Você tá mais do que o episódio. Se der pra chegar até o final do episódio, você já tá no lucro. Vou sobreviver. E aí, o que a gente fala mais? Acho que é isso, cara. Especulações, Momento Bolsa de Valores. Momento data foda-se. Segunda pesquisa do data foda-se. Eu acho que, cara, esse escândalo vai render mais um cadinho. Agora, os caras vão descobrir outras pontas que aí podem ser mais incendiárias. Mas não vai, por exemplo, ele não vai perder o mandato, né? Tem uma galera se articulando para criar uma CPI, né, no Senado, para investigar aí a movimentação dele. Mas não teria que ser aqui, né? Na verdade, teria que ter uma CPI aqui na LERJ para investigar o mandato dele. Então, não sei se isso vai à frente, não. Eu acho que não vai. Cara, vai depender tudo do que o Marco Aurélio lá, o ministro,
definir, né? Se ele jogar... Não, o Marco Aurélio vai jogar, você tá certo, ele já falou isso. Vai devolver o processo? Não, ele vai devolver e tal, mas aí o pleno, ele vai recorrer pro pleno, pra segunda turma, e vamos ver o que vai ser o resultado. Não dá pra prever muito. Bom, eu sou mais otimista. Eu acho que... Otimista no sentido de achar que fica... Ele vai ter que rodar, de alguma forma. Em que sentido? Sumir, tipo, ter uma atuação parlamentar apagada, tipo, fica aí, mas cala a boca. Ou então sacrificar mesmo, apesar de que cassação de senador é mais difícil, né? Não tem, só teve o Delcídio, né, se eu não me engano. Não, teve aquele cara que era procurador de Goiás, não vou lembrar o nome dele. Demóstenes Torres. Isso, mas é mais difícil, né? Apesar de que, do jeito que as coisas andam, não duvido de nada, não. Mas eu acho que... Eles não têm maioria no Senado. Hoje eles não têm maioria. Mas o Renan já andou flertando aí. O Renan tá falando... Renan deu um sinal verde para o Flávio. Sim, a gente esqueceu de falar isso, né? Eu vi, Renan deu uma sinalizada aqui, olha só, eu sei como faz pra ficar fazendo merda há anos aqui sem dar nada. Exatamente. Cola comigo que você tá bem. Sei o caminho. Você tá acostumado com bandido vagabundo, com milícia lá, não. Você, porra. Milícia do Rio, não, olha só. Segurança é outra coisa, irmão, vem cá. Deixa eu te apresentar a polícia do Senado aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Senado. Caraca, porra, pode crer, cara. Não vou nem arriscar um palpite agora. Vamos esperar então, cara. Mas sabe por que eu tô impactado, cara? Dessas últimas... entender desse otimismo aí, de onde vem. Não, cara, porque assim. Porque ele tá dando várias entrevistas na Record e no SBT, certo? Acho que até deu uma na Rede TV outro dia agora, né? Deu. Boris Casoy. Maluco, assim, eu fico com vergonha dos jornalistas. Por mais que, pô, em uns casos são jornalistas novos, né? Que aí você entende que a profissão tá até meio... passa por uma crise, né? E tá na televisão hoje é um emprego, né, do cara, porra, né, tem gente que faz tudo pra estar na televisão mesmo também, mas... Enfim, emprego de jornalista tá difícil, então uma vaga num canal de televisão é importante pra sobrevivência até, isso pressiona uma pessoa nova, mas também um cara velho, por mais que seja velho, escroto de direita como o Boris Casoy, né, não sei se você viu a entrevista dele, cara, não. Perguntas assim, medíocres, posturas escrotas, assim, né, que assim, nem de pra pagar de isentão, sacou? O Boris Casoy, ele abre a entrevista assim, né, cara? O que você atribui a essa perseguição que você tá sofrendo? Sacou? Assim, já... Porra, assim, sabe? Um cara que, pô, por mais escroto e que fosse... Não precisa, né? Já falou coisa pior, né? Que é o lance dos garis lá, né? O áudio que ele sendo racista com os garis de São Paulo, naquele caso. E tá aí, não morreu, ou seja... Não precisa disso pra sobreviver. Mas assim, tão num limite tão de escrotidão e tão vassalo que eu falei, caraca, bicho, isso não. É normal, né? É normal, mas veja, é normal, mas eu não me espanto com isso. Não, o que me espanta é essa postura, né? Assim, que e argumentos e perguntas idiotas, né? Infantis, acreditando numa suposta burrice de quem ouve, né? Então, mas por outro lado, cara, a Globo Pera um pouquinho. Não, mas por outro lado, como eu tava falando, por outro lado a Globo, por mais que tenha seu histórico, né, de sacanagem também, e é zero de confiança que a gente tem que ter, né? Ela é muito mais profissional, né? Até para fazer bajulação de governo e defesa de absurdo, eles sabem fazer melhor. Né, fazem de uma forma. Cara, porra, não sei. Não tenho essa certeza, não. Eu acho que sim, cara. E até tanto foi o que você falou, assim, vários outros veículos menores, né, sites de notícia mais alternativos e tal, porra, babando, né, dizendo que a Globo deu aula de jornalismo, da explicação do caso, enfim, né, tem recurso, né, e tem cancha, né, tem experiência que isso conta também. Então eu acho muito difícil ele ter uma atuação parlamentar, minimamente uma atuação parlamentar de destaque fortalecida depois disso, cara. Cair eu já não sei, eu acho mais difícil, porque... Porra, isso eu concordo com você. Eu acho que o mandato dele tá obscurecido. Agora, não vai sofrer nenhum problema, nenhuma reprimenda, enfim. Talvez ninguém deixe de votar no projeto do governo porque o Flávio
Talvez nego, tipo assim, o Renan, o que o Renan deve falar com ele? Fala, bicho, olha só, não pega nenhuma comissão, fica quietinho, fica aí no plenário, levanta sua mãozinha quando tiver que levantar e acabou, pronto. Não aparece muito. Sim. Acho que vai ser isso. E aí eu acho que depende muito o quanto os movimentos sociais, né, as centrais sindicais vão que exatamente. Né, como a gente sempre fala, é a luta de classe que vai decidir. Sim, né? Inclusive teve uma reunião recentemente, né, de todas elas para fazer uma campanha contra a reforma. Contra a reforma da Previdência. Então, o que esse grupo, esse movimento conseguir botar na rua, colado a esse monte de denúncia, né, deslegitimando, lógico, né, o governo para fazer qualquer alteração nos serviços públicos, assim como eles estão propondo, vai determinar o futuro, inclusive, do governo, eu acho. Acho bem isso, cara. Vamos ver o que vai desenrolar a partir daí. Eu acho que os próximos dias serão quentes e vão mostrar novas revelações. Acho que quem está futucando esse assunto, a imprensa, né, normalmente vai conseguir novas informações aí que vão jogar mais coisa suja no ventilador, né? Uhum. Eu acho que esse assunto ainda tem mais para render, mas vamos ver o que sai daí. Agora, a única certeza que a gente tem é que esse gabinete do Flávio Bolsonaro é um gabinete completamente corrupto e cheio de treta que vai feder muito ainda. Maluco, alérgico, é como o Mourão tava falando lá, né? Outros 25 deputados estão passando pelo mesmo problema, né? Pela mesma situação aí, né, de investigação. E a movimentação mais forte foi do Ceciliano do PT, né? Pois é. E a chefia toda desse último período tá na cadeia também, né? Sim. Então, agora, do jeito que o troço está desenvolvendo rápido, não duvido se aparece um documento dizendo que o Flávio é filho do Lula, né? e que os depósitos foram feitos pela Pablo Vittar na conta do Bolsonaro. Produções. Porra, pois é, para financiar show. Vamos ver aí qual é. Beleza? Vamos encerrar então? Fechou? Tá bom assim? Vamos, é isso, né? Acho que foi legal o nosso papo aí. Vamos ver o que surge a partir daí pra gente depois, talvez retomar no próximo episódio, ou a gente minimamente continuar a trocar essa ideia com a galera que queira dialogar com a gente. Mas foi uma boa experiência pro nosso episódio piloto de como vai funcionar o nosso podcast, ora com bate-papo, ora com apresentação de temas mais específicos, com teoria, com história, né, com conversa. E vamos ver o que vai dar. Beleza? Eu acho que a gente pode também conclamar aí os ouvintes que vierem ouvir nosso episódio a participar nas redes sociais, né, colocar as opiniões, concordar, discordar e quebrar o pau com a gente para fomentar esse debate que para nós é importante, né? Esse e os próximos, os vindouros. Por favor, né? Meu sonho de consumo é ter haters me seguindo, me xingando. Não quero não. Pô, tem mais que me preocupar. Hoje em dia ter hater é muito mais sinônimo de sucesso do que ter dinheiro, cara. Não, tô fora. Não compartilho com isso não. Quero não. Tá beleza, então. Então é isso, cara. Valeu, até a próxima. Dá os endereços aí de rede social pra gente. A página no Facebook, Diversos Podcasts. Ainda não tem Twitter, ainda não tem e-mail, em breve terá. E por aí vai. Você quer deixar o seu Twitter? Não, quando esse episódio estiver no ar, já vai ter o e-mail e o Twitter. A gente faz um adendo aí no site, lá no Facebook. Isso. O meu Twitter é @alexelia. Isso. Melhor professor de história do universo. Nunca será. E o maior mas é o único professor de história que é especialista em café, tem certeza? Também não, tem outros. Caraca, você também... Valeu então, cara. Até mais. Valeu.